Bom dia, hoje são 21 de junho, dia 24 é dia de São João, dia 29 é dia de São Pedro. Mas é isso aí, enquanto os santos e as festas deles não vêm, aí são 8 horas e 45, certo? E eu estou aqui gravando esse vídeo, não gravei vídeo ontem tive que sair para cuidar de saúde, certo? Cuidar da física do corpo, certo? E é preciso, porque o que nos faz presente nesse mundo aí de sensibilidades é o corpo, certo? Sem o corpo a gente não é ninguém, certo? Eu não sei que a gente acredite aí na autonomia do espírito, certo? Mas por hora é preciso cuidar do corpo. Eu quero entrar nessa roda aí de fala. Hoje o dia está cheio. Ontem eu fui assim, então, como eu disse, né? Tive que sair cedo de casa. Mas hoje assim, tentando recuperar, né, o que ficou para trás. Mas assim, eu quero entrar nessa roda de fala porque tem muita coisa aí acontecendo, certo? E eu não quero me omitir, bicho, certo? Eu não quero me omitir. E quero aí saber, procurar compreender, né, aí, sabe, esse mundo que a gente vive e tentar, assim, sabe, de alguma maneira fazer comunicação, certo, com outras pessoas, certo? Aí dando bom dia a cavalo, certo? Falando muito, portanto, certo? Só dou bom dia a cavalo porque falo muito, meu nome é Ernest, tá certo? E tem um cidadão aí, aí sabe, aí no 247, terminando aí uma entrevista, é o professor Francisco Teixeira, também chamado de Chico Teixeira, certo, na intimidade, e o cara tem uma bagagem do cacete, né? Se bem que pela aparência, certo, ele tem aí trecho rodado do cacete, mas ele é pós-doutor, certo? Ele é pós-doutor, é doutor de História Social, é mestre em História do Brasil, certo? E por aí vai, sabe, a vida do sujeito, certo? E vejamos aqui. É, sim, professor de Estratégia Internacional da Escola do Comando do Estado-Maior, é professor emérito, certo? É professor titular de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui está dizendo aqui que foi professor, certo? Titular de História Contemporânea. E professor, vai ver que foi também titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Cândido Mendes e vai por aí. É professor visitante em várias escolas na Europa, é articulista, aqui está dizendo que, né, que, não sei se ele ainda é articulista do Jornal das 10 da Globo News, nem sei se ainda tem esse Jornal das 10 da Globo News, e é consultor de várias empresas na área de relações internacionais, que ele não é leso, certo, de ficar aí dando bobeira, certo, ele vai pegando o troco dele aí, certo. E é autor de livros, de vários livros aí que eu não vou aqui declinar, certo, e porque eu quero logo iniciar. Mas o cara aí, sabe, ele vem tratando de questões, mas deixa eu primeiro, antes de falar disso aí, eu venho lidando, sabe, fazendo esses meus upgrades aí. E outro dia, aí nos vídeos aí eu falei de Kant, mas para falar de Kant que está ali, sabe, ali no século XVIII, século... Eu não sei se ele chega às beiradas do século XIX, Kant, certo? E, mas assim, ele tem uma importância relevante, mas para mim ele perde, certo? Porque, sabe, porra, quando ele mistura alhos com bugalhos, sabe, traz a religião para o meio da dança, sabe, para mim, olha, vou te contar. O grande esforço dos seres humanos, sabe, foi baixar ali, sabe, descer do Olimpo, sabe. Primeiro eles avacalharam com os deuses, sabe, pintaram os Zeus, sabe, com as piores cores, sabe, da mundanidade humana, certo? E foram aí se libertando os gregos, estou falando dos gregos aí, os pré-socráticos, certo? E avacalharam, sabe? Teve gente que não gostou disso e no tempo de Sócrates, sabe? Reagiram e quiseram, assim, dar Sócrates como um exemplo, sabe? De quem vai mexer nessas coisas aí. Porque interessa a religião, a ideologia da religião, e eu vou tratar dessa maneira, a religião como ideologia, porque se trata de um meio, de um mecanismo aí político, sabe? Para encarar os argumentos políticos, certo? Então, assim, o grande esforço do ser humano, ou o grande êxito do ser humano, sabe, foi tentar se descolar, primeiro da realidade, sabe, saindo das cavernas, sabe, ali, fazendo criação, fazendo plantação, entrando no Neolítico, certo? E vindo, certo? E ao mesmo tempo ali, mesmo negativamente, sabe, fazendo aí, alguns aí a apropriação da apropriação dos excedentes da produção, certo? Assim, fazendo guerras, aquela coisa toda. A humanidade, sabe, a civilização vem através da guerra, chega até nós através da guerra, certo?
No clã tinha um maioral, certo? Esse maioral fazia tudo para na tribo prevalecer, certo? Depois esse maioral se tornou rei, sabe? Dentro da polis, mas a polis teve contribuições positivas, como a própria noção de polis, de cidade e ali dentro de 4 muros, certo? E ali o papel do politis, do cidadão dessa polis, certo? Que com ali, sabe, com o Alexandre criando um império ali, estendendo, sabe, através da força das armas, sabe, ali, uma conquista, fazendo colonizações. Aí a cultura foi se ampliando dessa forma torta, porque vejamos, sabe, e concluamos, sabe, assim, digamos assim, cheguemos à conclusão de que a história, ela vem aí a golpe de machado, certo? Vem sendo feita a golpe de machado, certo? E assim, através da violência da guerra, ela foi se expandindo, e certos conceitos foram assim, se ampliando, foram inovando, como foi o próprio conceito de politis, ou de politis, não sei se a pronúncia, se tem essa é uma paroxicina, o politis, certo? E o cosmopolitis, entendeu? Eu não sei também se é assim que vai, nessa proparoxítona aí, mas o fato é que a cidadania, sabe, foi se expandindo até chegar o conceito ali de societatis, de sociedade lá no meio dos romanos, certo? Eu acho que a partir dali se vai falar do tivis, do cidadão, mais no sentido ali individual, com Cícero, né, que cria o direito civil, certo? E cria a pessoa titular de direitos, tá certo? Eu acho que vai se confundir então o cidadão em razão do espalhamento da cultura, certo? Ali a participação política vai enfraquecendo e vai ganhando mais aí espaço a figura do indivíduo, certo? Na sociedade, indivíduo que vai se tornar pessoa e que vai chegar avançando no tempo, passando por Santo Agostinho, que ali coloca o elemento religioso novamente, sabe? E torna esse indivíduo aí, sabe, o titular de direito, não mais é de direito civil, mas de direito divino, certo? No sentido de que ele vai passar agora a perseguir não os bens materiais, mas os bens divinos, os bens espirituais, tá certo? Mas que vai avançando, vai passando ali por William de Ockham, sabe, que era frade também, sabe, mas que ele pega uma navalha no sentido metafórico, alegórico, certo? E vai dando cortes aqui e acolá, sabe, tentando reduzir, sabe, a complexidade do pensamento. Eu não sei se ele veio antes ou veio depois de... Sei que ele veio, não sei se ele veio depois de Agostinho, não sei, sabe? E se veio depois, antes de Tomás de Aquino, não sei. Eu só sei, sabe, que ele se meteu numa embrulhada do cacete, entendeu? Um pensamento teórico muito fechado, muito hermético, sabe, como criou ali, graças ao Aristóteles ali, sabe, o método dedutivo, o método de pensar, ali a lógica, sabe, a lógica aristotélica, que Tomás de Aquino vai pegar e vai ali aprofundar, e vai, sabe, isolar o mundo, bicho, isolar o mundo, tornando aquela coisa ali privativa de poucos, certo? Isso aí foi o Tomás de Aquino. É nessa esteira aí que vai entrar o Lutero, sabe, que também era frade, sabe, e vai fazer aí, sabe, dar sua contribuição aí, sabe, fazendo uma luta contra o poder dos papas e aquela coisa toda, certo? Vai criar uma divisão dentro da Igreja Católica, certo? E aí vai nascer aí, sabe, várias correntes aí de pensamentos religiosos chamados protestantes, certo? E primeiro com ele o luteranismo, depois com Henrique VIII também, que vai fazer uma cisão, certo? Vai criar a própria igreja dele, porque ele tinha o fogo, sabe? O fogo no pau dele, não sei se é isso, entendeu? Eu não vou dizer que era no rabo, certo? Ele tinha um fogo no pau, sabe? Ele queria ter muitas mulheres, sabe? E aí promoveu aí uma divisão também para poder instituir o divórcio e ele poder casar com as mulheres que ele queria, certo? Mas a coisa passa por João Calvin, entendeu? Que foi um outro aí, sabe? Que aproveitou dessas divisões aí, mas sempre com os elementos religiosos no meio, cagando o pau, falando em pau, certo? E aí aí chegamos ali naqueles carangos saxões, primeiro o Francis Bacon, sabe, querendo romper ali, sabe, aproveitando o que vinha aí, sabe, uma tradição aí, querendo romper com tudo isso, sabe, e ele introduz aí, sabe, o corpo humano, sabe, na parada, entendeu? Primeiro Francis Bacon, certo, que vai aí aproximar a ciência da natureza, aproximar a ciência aí, sabe, das formas de como o ser humano vê o mundo, cria a realidade para ele próprio, entendeu? E depois do Francis Bacon, sabe, vem o David Hume, que aprofunda essas questões, e eu estou chegando quase onde eu quero, tá certo? Estou chegando quase onde eu quero, né?
Aí o Bacon vai criar uma tal de epistemologia política, certo? Mas ele vai se tornar um cara que vai fazer enfrentamento, rapaz, ao Sócrates, sabe? E ao próprio Tomás de Aquino, sabe? E por conseguinte a essas questões aqui que Tomás de Aquino introduziu, que foi a questão do elemento divino na história, que empoderou papas e empoderou aí, sabe, políticos religiosos, políticos teocráticos, tá certo? E vamos que vamos. E o Bacon também vai entrar nessas discussões, trazendo as suas novidades, tá certo? Também vai continuar desenvolvendo o empirismo como sendo, assim, sabe, uma forma de pensar a realidade, de pensar o ser humano, sabe? E de pensar a ciência a partir do próprio corpo humano, sabe? Dos sentidos do corpo humano, sabe? E vai trazer aí, vai cunhar conceitos, tipos impressões, tipo ideias. Eu tinha uma dificuldade de compreender que porra é ideia. Qual é a distinção que tem entre ideias e conceitos, por exemplo, certo? Então o Bacon ele simplifica a coisa e diz assim, rapaz, olha, o que existe são as impressões, certo? As impressões, eu diria hoje, sabe, são aquelas gravações que se faz no HD, que nós temos aí chamado memória, certo? Cada ser humano, sabe, tem um HD, aí igual o meu computador que está melhorando aqui, só que eu não estou usando ele, certo? Eu usei ele só para ver aquelas anotações sobre Chico Teixeira, tá certo? Mas o fato é que tem uma agulha, sabe, da mesma forma como os toca-discos antigos, sabe, tinha uma agulha para reproduzir os sons dos bolachões, dos LPs, sabe, dos LPs aí em vinil. Nós temos também aí umas agulhas no HD, que me falou isso, foi um cara, eu estava com um problema num HD no meu notebook, certo? E ele falou, sabe, que às vezes o problema podia ser a agulha do HD, entendeu? Aí eu imaginei que nós temos um disco rígido, certo? Onde são ali, sabe, graças a aplicativos que se tem aí, sabe, no computador, se vai fazendo gravações. Eu penso que o cérebro humano, sabe, que deu origem, sabe, a essas ideias aí que foram levadas para a ciência aí da cibernética, a ciência aí da informática, a ciência dos computadores, essa ideia aí também de que nós temos um HD, sabe, onde tudo é impresso, e quem deu essa luz aí sem saber de nada disso foi o David Hume, sabe? Onde tudo começa com as impressões. Essas impressões no cérebro, sabe, são armazenadas e elas começam a adquirir aí, sabe, aí umas abstrações aí, vai se tornando aí pensamento, sabe, ficando aí, sabe, presente para quem tem saúde mental. A gente quando vai ficando assim, sabe, idoso, entendeu? As células vão diminuindo, vão envelhecendo, a memória vai enfraquecendo, tá certo? Aí as ideias, sabe, de vez em quando elas somem. E pior ainda são os conceitos, sabe? Os conceitos que transportam também as ideias que são levadas à fala, certo? Os conceitos são instrumentos da linguagem, tá certo? O que nós expressamos agora nesse momento aqui, o que eu estou fazendo é usar conceitos de coisas sobre coisas que estão na minha cabeça já, mas que transportam ideias, tá certo? Essas ideias que vieram das impressões. Então, para mim, eu agradeço o Bacon, sabe, ter me trazido esses esclarecimentos, tá certo? Mas vamos então agora ao Chico Teixeira, tá certo? Vou pegar agora aqui, sabe, o que aconteceu hoje, né, o que eu anotei no site Brasil 247, que foi o seguinte, quando são já 13 minutos de vídeo, tá certo? Então hoje são 21, é sexta-feira, certo? E temos pessoas que nasceram hoje, há muito tempo atrás, uma deles foi o Leonel Brizola, certo? Foi o Brizola, certo? O Brizola foi um gaúcho, ele chegou político, certo? Ele teve um papel na história ali pela década de 50, 60, 70, 80, sabe? Ele foi, eu acho que em 92 ele estava ainda na arena política, sabe? E foi governador do Rio de Janeiro por 2 vezes. Esse cara deu uma contribuição muito grande, sabe? Ele já tinha topado com o marxismo, sabia que porra era marxismo, entendeu? Ele tinha graduação, salvo engano, em engenharia, era um cara sabido, entendeu? Era um cara de academia. E aí, sabe, fez governo no Rio de Janeiro, enfrentou a Rede Globo, sabe, quanto pôde. Ele foi amigo do Darcy Ribeiro, certo? Que foi um antropólogo, os dois se davam bem. Darcy Ribeiro que criou os CIEPs, certo? Lá na cidade onde eu nasci, sabe, um dia chegou lá a Rosane Collor, sabe, escolhendo lá uma área, amando do marido dela, não sei se foi amando do marido dela ou se foi das empresas de engenharia ali do Rio de Janeiro, sabe. Eu só sei dizer que ela chegou lá escolhendo um terreno para fazer um CIEPs. Esse CIEPs nunca aconteceu, sabe, foi em 92 isso, eu tenho assim uma lembrança boa, sabe, desse período aí, a grande Rosane Collor, tá certo. Mas assim, quem concebeu esses CIEPs aí foi o Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo, certo?
E era a chapa do Brizola, tá certo? O Machado de Assis, que foi agora reconhecido pelos seus livros Memória Póstuma de Brás Cubas e Dom Casmurro nos Estados Unidos como sendo as melhores obras de literatura já produzidas no mundo, certo? Foi uma expert nesse assunto aí, sabe, de literatura estadunidense que deu, sabe, que falou essas coisas aí. Então aí abraços ao Machado de Assis, tá certo? Que nasceu na data de hoje, certo? No 21 de junho. Não lembro qual foi o ano, certo? Outra notícia que tem no site 247 é a respeito de Netanyahu, né, que diz que a guerra vai continuar, certo? Esse cara tá no mato sem cachorro, rapaz. É ele tubarão, sabe? O tubarão, quando para de nadar, sabe, ele afunda, entendeu? Ele tem que estar em movimento constante. Eu não sei se ele eu não sei se ele dorme então, pô. Como é que ele vai dormir em movimento? Não dá. A não ser que a natureza tenha dotado ele com recursos que possam superar essa dificuldade aí que nós não temos, certo? A gente, para descansar e dormir, a gente tem que morrer, certo? Morrer na cama, certo? E apagar sabe, a consciência. Mas a notícia que tem sobre Netanyahu é que ele está fumado, sabe? Porque ele não consegue mais ser o comandante das Forças Armadas, certo? O comandante supremo, apesar de não vestir farda, certo? Mas ele é considerado como comandante supremo por ser o premier dos israelenses, certo? Mas os comandantes militares sionistas, sabe? Querem acabar a guerra e o Netanyahu ainda, sabe, não se deu conta disso. Aliás, ele se dá conta assim, ele está por dentro sim, sabe? Mas só que ele sabe, se ele der uma de tubarão, ele se ferra. Uma outra notícia é a ameaça nuclear está tomando conta do mundo, certo? Aí tem, me parece, 6 países no mundo, sabe? 2 grandes superpotências, que são Rússia e Estados Unidos. Mas a China eu acho que tem, rapaz. Mas tem ali, sabe, ali a Coreia do Norte, sabe? E que tem ali suas bombinhas ali, sabe, e que por isso ela consegue escapar, sabe, da perseguição aí, sabe, dos imperialistas, certo? É um cachorrinho no meio de cachorrão, certo? Mas ela tem bomba nuclear e por isso também se põe aí nas discussões aí, certo? Ali, mas aí rastejando no meio das patas dos grandes cães, tá certo? Aí vamos, certo? Aí tem a história do Banco Central, né? Que, segundo aí os jornais das mídias corporativas, rapaz, entendamos assim, essas tais mídias corporativas, eu já falei aqui, elas são empresas, certo? São empresas, mas tem donos, tem sócios fundadores, certo? Tem sócios fundadores, tá certo? São pessoas jurídicas, essa história de empresa, a empresa é uma pessoa jurídica criada por alguém assim, sabe, pelas normas do mundo jurídico, pelas normas do Código Comercial, do Código Civil, certo? Elas se põem no mundo como se fossem pessoas jurídicas, certo? Tem a pessoa jurídica natural e tem a pessoa jurídica empresarial, tá certo? É isso. Aí pessoas, pessoas do mundo dos negócios criam as pessoas jurídicas para promover seus negócios, bicho, essa é a questão. O fundamento da empresa é criar lucro para o dono, tá certo? Essas empresas muitas vezes se tornam aí empresas de economia, sociedades anônimas, certo? E colocam títulos no mercado financeiro, títulos de, assim, tem um nome aí, sabe, dessas coisas aí, títulos financeiros, não são títulos financeiros, certo? Elas oferecem no mercado títulos para que pessoas adquiram, sabe, e possam aí, sabe, ganhar lucros na medida que elas evoluem, sabe, e tem aí então o mercado de títulos de empresas, certo? A Petrobras, por exemplo, opera hoje lá no mercado de Nova York, graças à oferta desses títulos aí que elas possuem, de empresas, certo? De ela como pessoa jurídica possui, certo? E assim, no final essas pessoas terminam ganhando aí dividendos. Essa foi foda eu não poder definir o que é uma empresa dessas sociedades anônimas, certo? O Bahia, por exemplo, Esporte Clube, certo? Que ontem perdeu para o Flamengo, se tornou uma SA, uma sociedade anônima, certo? E aí, sabe, tá operando e montou um timão, certo? E tá um time bom, mas só que perdeu para o Flamengo ontem, certo? Mas ela é uma SA. E assim, sabe, a Folha de São Paulo, por exemplo, que abriu uma chamada do tipo Banco Central deixa Lula falando sozinho, a Folha tem o maior interesse, sabe, em desclassificar o Lula, sabe? Porque além de empresa que se beneficia
assim, do desastre que possa o governo Lula, sabe, vir a ter, tá certo? Ela também trabalha, opera no mercado, fazendo merchandising, fazendo marketing político, certo? Vendendo propaganda na sua rede de transmissão, tá certo? Na sua rede de comunicação. Então, assim, ela trabalha para o mercado financeiro, que é quem pode pagar milhões e milhões, sabe? Um espaçozinho de nada, sabe? Na Folha de São Paulo, seja ela no digital, seja ela no escrito ainda, sabe? Aí, físico, tá certo? Rapaz, são milhões e milhões. E é uma forma de lavar dinheiro também, bicho. Essas empresas aí, sabe, do mundo financeiro, aproveitam aí, sabe, para lavar dinheiro, entregando aí, sabe, milhões e milhões aí para essas empresas de comunicação. Entra no cofre aí, a empresa de comunicação recebe e alivia aí, sabe, num paraíso fiscal algum aí, sabe, para esses bancos aí. Tudo é possível, bicho, porque é o seguinte, desde quando os excedentes da produção começaram a ser amealhados, começaram a ser surrupiados, começaram a ser pirateados, sabe, pelos que tinham, foram desenvolvendo poderes políticos, certo? Essa coisa não parou mais, sabe? Começou ali no Neolítico, tá até hoje. Eu não vou me cansar disso, certo? O Chomsky, quando fala, sabe, dessa questão aí, chama de piratas esses caras que se aproveitam aí, sabe, dos excedentes da produção. E cita ali, sabe, antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, Alexandre da Macedônia, certo? 600 anos antes de Cristo, sabe? 600 anos depois de Cristo, sabe? Trazendo até agora, essa situação não mudou, bicho. Ali, sabe, ali a Igreja Católica trancou um pouco essa perseguição, sabe, a perseguição ao excedente da produção, certo? Houve aí um tempo aí, mas depois aí, sabe, sabe, os anglo-saxões libertaram, sabe? Eu acho que os saxões, sabe, são responsáveis por isso, sabe? Porque ali a Europa, ali, com base na Península Itálica, estava dominada pelo pensamento espiritual, sabe, cristão, entendeu? E foi ali na Saxônia, sabe, ali, creio eu, ali pela banda da Europa, ali, sabe, a Alemanha e a própria França, e ali a Inglaterra, sabe, ali o Reino Unido, certo? Foi por ali que o pensamento aí, assim, se rebarbando contra assim, essa história da espiritualização do mundo, aí, sabe, atirando o mundo para frente, sabe, e deixando o mundo material para trás, e enfraquecendo então as relações econômicas. Essa libertação começou com os empiristas, inclusive, bicho. Esses caras pensando o corpo, pensando em maneiras diferentes, pensando ciência, certo? Tanto que foi na Inglaterra, ali no final do século XVIII, começo do século XIX, salvo engano, certo? Que a primeira revolução industrial aconteceu com o incremento das máquinas a vapor, tá certo? Mas tudo isso aí são questões aí que nos remetem agora para o tempo presente, sabe? E nos obriga a falar do Banco Central, sabe? E nos obriga aí, sabe, a refletir sobre o que é a Folha, sabe? Qual é o papel da Folha nessa parada aí? Onde ela opera como empresa, a empresa que tem lucro, certo? E também lavar dinheiro, sabe? Não sei se vão me processar por isso. Tem uma notícia sobre a Fatorelli, certo? Não sei, eu acho que ela é uma geógrafa, não estou bem certo, certo? Aqui o primeiro nome dela não tem, eu não vou ver agora, mas é uma intelectual aí que fala da dívida pública brasileira, sabe, que requer hoje uma auditoria, sabe. É impossível, sabe, o país, sabe, gastar todo ano quase um trilhão de dividendos políticos, sabe, de dividendos financeiros para remunerar aí quem compra, sabe, títulos da dívida pública, sabe. Aí quando o país, sabe, eu não sei quantos trilhões o país arrecada, mas 1 trilhão pelo menos é só de dividendos aí por conta da dívida pública que o país tem, sabe, que não consegue se desvencilhar disso, tá? O pessoal fala aí em caixa preta, e a Fatorelli fala disso aí, sabe, fala de auditoria para descobrir. Me parece que na Bolívia, certo, o Evo Morales conseguiu, sabe, fazer uma auditoria da dívida pública, sabe, mas custou a cabeça dele para aquelas bandas de lá, sabe? E aqui essa história aí, sabe? O Lula nem pensa em mexer nisso aí, porque isso aí, sabe, é muito complicado. E aí vem aí uma outra notícia, sabe, que eu anotei aqui como sendo o discurso impressionista de Lula, certo? O Lula, assim, sabe, desde quando ele se meteu no mundo da política, certo? É que ele vem aí, sabe, melhorando o discurso dele. E quando eu estou falando aqui de discurso impressionista, eu estou pensando no David Hume, certo? Que diz aí, sabe, que os nossos sentidos é que vai formando, sabe, o eu de cada um, sabe, o eu que nós somos hoje. Aí me lembra levemente aí o Heráclito, certo, quando dizia que tudo na vida, sabe, passa, tudo na vida muda, sabe, que nós somos um rio, certo.
e que nós não somos o que nós somos agora nesse segundo, sabe? Mais adiante, um segundo depois, já não somos mais o mesmo. E o Hume vai nessa direção aí quando fala do eu, da subjetividade, certo? Do ponto de vista físico, do ponto de vista do corpo, tá certo? Porque o ponto de vista da mente é outra questão. E tudo em nós é impressionismo, bicho, tudo em nós é impressão, sabe? E assim o Lula vai por aí, sabe, levando, sabe, falando as coisas que vem falando ultimamente a respeito aí, primeiro dessa luta que tem aí, sabe, do papel do Bob Field Neto, sabe, na presidência do Banco Central, sabe, quando desvia esse trilhão aí, sabe, de dinheiros aí do orçamento para pagar dividendos a quem compra título da dívida pública, tá certo? Aí uma outra notícia, quando são 25 minutos, é aí uma situação que hoje corre lá no Supremo Tribunal Federal, é sobre a maconha, certo? Sobre a questão, a questão, a questão da maconha do ponto de vista de produto natural, do ponto de vista do consumo, certo? E do ponto de vista criminal, tá certo? Aí o Supremo Tribunal Federal quer dar uma aliviada sobre essas questões aí, quer dar uma clareada, e hoje tem um placar, sendo 11, certo? Sendo 11 ministros, certo? Temos um placar hoje de 5-4 a favor de considerar o porte de pequenas quantidades do porte de maconha como sendo não sendo crime, tá certo? E numa certa quantidade, tá certo? É essa a questão. Quem está com essa história de quantidade é o Xandão, tá certo? Quando se deveria aí, sabe, como fazem hoje os países do mundo inteiro, sabe, dar uma pensada melhor sobre essa questão. Tem a questão aí moralista, que no fundo, como diz o Chico Teixeira, sabe, tudo é uma questão aí de ataque aos direitos humanos, tá certo? Na verdade é isso, sabe? Ataque ao avanço civilizatório, sabe, da humanidade, tá certo? Há nessa questão aí da maconha uma questão de racismo, certo? Aí, alguém aí, sabe, aí da pele clara, não vou falar de branco aí, sabe, porque aqui no país, sabe, todos nós somos mestiços, sabe, não tem essa história de branco, preto, sabe, e mesmo que houvesse, sabe, ninguém é superior a ninguém, tá certo, mas há um racismo aí por conta da corrupção policial, sabe, que facilita as coisas, a impressão, aí vem a questão do Hume, certo? A pele preta imprime no policial, sabe? No PM, sabe? Aí uma questão racista, certo? Que vê em quem tem a pele aí clara, sabe? A pele escura, sabe? Como sendo um sujeito despossuído de riquezas que não pode pagar uma propina, certo? Num caso de prisão. Já o cara que tem aí a pele clara, aí, entendeu? Num caso de propina, lembra aquele caso aí que houve aí de um cara de pele clara que tinha um Porsche aí, sabe? Que se arremessou contra a traseira do carro de um motorista de aplicativo e o matou, certo? O cara tinha pele clara, bicho. E ele conseguiu ali, sabe, induzir a APM ali, sabe, que acudiu ao acidente, sabe, deixar o cara ir para casa, a pretexto de dizer que ele ia para o hospital, mas não foi, a mãe dele levou, foi ele para casa, certo? Mas depois a justiça corrigiu e mandou recolher o cara. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque o cara tinha pele clara, tá certo? No caso aí da maconha, certo, tem a mesma situação. Se o sujeito da pele clara tem uma certa quantidade de maconha consigo, certo? Isso aí é visto como para consumo próprio. Já se é um cara de pele escura, sabe? Então aí já se trata de tráfico e o cara é recolhido na penitenciária. Então nós temos aí um caso aí, sabe, de racismo, de uma relação entre racismo e tráfico de droga, no caso de maconha, certo? Juntado com a questão policial, porque o policial, sabe? O policial é um fudido assalariado, bicho. O tempo todo ele está querendo fazer, sabe, fazer salário. Ele ganha uma mixaria, certo? Quando é na quinta-feira, ele vendo aí o final de semana chegando, ele vai trabalhar, aí, sabe, aí fazer o salário dele aumentar, tá certo? É quando a gente vê as blitzes na rua aí, sabe, aquela coisa toda, né, aquelas coisas aí, sabe, de apertar, sabe, quem dirige carro, de que dirige moto, sabe, e fazer ali achaques, entendeu? Isso é corrupção, bicho, corrupção. Para mim não tem outra explicação, certo? O racismo é uma forma, sabe, é uma forma de exercitar a corrupção, tá certo? Mas o fato é que lá no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, tem um placar hoje de 5-4, faltam 2 votos, certo? Aí a pergunta que eu faço é para onde vai o voto de Carme, que é uma da que não votou. O Fux é outro que falta votar, certo? E a Carme falta votar também. Está 5-4 o placar em favor de um controle aí, um controle mais benéfico, certo? Em favor
dos que usam, consomem maconha, tá certo? Eu não sei para onde a Carmen vai, tá certo? Mas o fato é, dizem outros aí, sabe, quando são 29 minutos já de vídeo, que a cannabis sativa provoca, na verdade, hoje uma questão de geopolítica, de imperialismo, bicho. De um imperialismo unipolar, tá certo? Nos Estados Unidos, dos 51 estados, uma parte deles aí enxergaram, sabe, que a cannabis aí, sabe, é um produto da natureza que pode ser explorado comercialmente, sabe, que pode se dar bem no comércio, e eles estão fazendo lá isso aí. Aqui no Brasil nós estamos com essa coisa travada, e no fundo, assim, sabe, essa coisa, aí o Chico entra na questão de novo aí, dizendo que essa pauta de costumes que hoje está sendo impressa pelo Lira, na direção dos neopentecostais, certo? Aí o pessoal do movimento religioso aí protestante, sabe? Que são um movimento ideológico, na verdade. Na verdade, para deixar bem claro, é um movimento contra os direitos humanos, tá certo? E essa história portanto, uma questão também contra os direitos humanos, porque vai na direção aí, sabe, de pessoas aí menos abandonadas da sorte, mas no fundo não deixa de ser uma questão econômica, dando razão ao velho Marx, certo? Que colocou a economia aí, sabe, na infraestrutura de todos os acontecimentos que empurram a história da sociedade para frente, tá certo? E assim, então, a questão da cannabis é uma questão aí geopolítica, uma questão de imperialismo, uma questão colonial, tá certo? Vou ficando por aqui, falei, sabe? Eu preciso, sabe, de ficar falando, desatando, rapaz, a goela, entendeu? Assim, para exercitar o pensamento, tá certo? O pensamento deixando vir, fazendo as conexões, fazendo as associações, como diz o Hume, certo? Nós temos memória e temos imaginação, tá certo? A imaginação, segundo o Hume, é a que promove, teria que ver a psicologia moderna, como é que ela pensa isso aí, certo? Mas é a associação das ideias que promove aí, sabe? A clareza do pensamento, a clareza das ideias, as conexões, sabe? E o articular, a retórica, a oratória, essas coisas todas aí, o convencimento, sabe? E eu gosto disso, isso eu acho que me faz bem assim, mentalmente, tá certo? Então fico por aqui, quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? Tá provado aí, sabe, que falei muito, sou um caboclo falador, tá certo? E meu nome é Ernest, falei.